Então, vamos, nesse momento, buscar nos conectarmos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso mestre e amigo, com toda a espiritualidade amiga que nos envolve nesses momentos, no qual damos abertura, no qual elevamos o nosso pensamento, buscando uma conexão maior, para que possamos aproveitar o máximo de toda essa lição trazida pelo nosso companheiro Jorge. Mestre Jesus, que a tua luz nos envolva, fortalecendo em nós os ideais de amor, de carinho, de compreensão, de tolerância para com todos, Senhor. Que a tua luz fortaleça em nós o desejo da melhora constante e permanente. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, damos por iniciado o nosso evangelho desta noite, dando graças a Deus e que assim seja. Boa noite a quem ainda não cumprimentei. Como já foi anunciado, então, a lição da noite é Examinai, da obra Vinha de Luz. Ela começa com uma citação de João. Emmanuel, dessa vez, não está utilizando Paulo, mas sim João, numa colocação que ele coloca, que está no capítulo 2, do versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Nós sabemos que a carta era um meio de comunicação daquele pessoal daquela época de Jesus. Até pouco tempo atrás, a carta exercia essa finalidade. E ela tinha como essência, na realidade, com relação a essas comunicações dos apóstolos, comunicações dos discípulos, orientação, passar orientação para eles a respeito de alguma novidade, a respeito dos ensinamentos de Jesus, e também era um meio de emitir alerta para que os discípulos pudessem tomar cuidado com alguma coisa que pudesse vir a acontecer. E acontecia que os cristãos sofriam muitas perseguições naquela ocasião. Nós sabemos disso através daquilo que nós já aprendemos nos ensinamentos da doutrina. E muitos deles deixavam de seguir Jesus. Já tinham algum conhecimento, mas deixavam de seguir. Mas mesmo assim, com toda essa perseguição, muitos resistiram e permaneceram firmes na fé que eles abraçaram naquele momento, naqueles dias, porque eles acreditavam naquele homem que veio pregar a boa nova. Mas muitos que não eram cristãos, que procuravam se aproximar do grupo, João alerta o grupo para que não recebessem essas pessoas em suas casas, porque as casas dos discípulos eram os locais onde eles se reuniam para falar da boa nova. Então, ele pedia para que não recebessem aqueles que não eram cristãos, e que vinham misturando doutrinas, até mesmo deturpando os ensinamentos que Jesus já estava pregando, no começo ainda dos ensinamentos. Mas também tinha um outro problema. Havia possibilidade de algum soldado romano pudesse estar ali no meio daquele grupo, com a atenção de observar o que eles falavam, o que eles diziam, e levar essas informações a quem interessava. Os filmes romanos, de épocas antigas, mostram esses acontecimentos, né, de soldados que se disfarçavam com roupas diferentes e no meio do grupo eles ficavam lá, observando o que cada um falava e o que cada um dizia. E ele começa, então, a lição, propriamente dita, dizendo assim: é razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Ninguém tem o direito de impedir o outro de falar. Todos nós sabemos disso. Ninguém. O livre-arbítrio é sagrado. É sagrado. E a todos é dado o direito de se expressar da forma que quiser. Embora a gente não concorde com muita coisa, mas é um direito que tem. Mas é conveniente que aquele que ouve
retenha apenas aquilo que é útil, filtrar aquilo que está sendo falado, para que apenas o que for útil permaneça e sirva de alguma coisa, que sirva para nós. Aqueles que já têm consciência e entendimento do que é útil e o que não é útil, porque nem todos têm essa consciência, mas aquele que já tem, para ele é um dever fazer essa filtragem. E ele continua. Em todos os setores das atividades terrestres, no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Nós vivemos numa sociedade por necessidade de evolução. E é nessa sociedade, que nós vamos mostrar a condição espiritual que nós estamos através das nossas conversas, através da troca de ideias, e cada um apresenta aquilo que já tem, aquilo que já traz dentro de si de conhecimento. E aí ele continua. Este é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. A insubmissão é um convite à desobediência, à rebeldia, enquanto muitos são vasos de lamentações, com maledicências, fofocas, pessoas que não se conformam com a própria situação, seja a situação financeira, que não está indo bem, a situação de saúde, aqueles que estão vivendo muito sofrimento, muitas dores, aqueles que se queixam do governo, aqueles que se queixam da situação do mundo, que o mundo está em guerra, que está tudo acontecendo de forma descontrolada. E essas pessoas são aquelas que se aproximam de nós, despejando mágoas, ressentimentos, descontentamentos, tudo isso gerando aflições, não apenas a eles, como àqueles que estão ouvindo essas queixas. E aqueles que não estão preparados para ouvir, acabam entrando em aflição também. Mas, por incrível que pareça, é através deles que nós vamos manifestar a nossa bondade. É através deles que nós vamos manifestar a nossa bondade, o nosso respeito, mostrar o nosso equilíbrio emocional na hora desse contato, mostrar a nossa ajuda, a nossa atenção. Nós vamos manifestar nessas ocasiões aquilo que já conseguimos aprender. Porque se já somos possuidores de um pouco de luz, dessa maneira estaremos levando luz a quem ainda permanece na escuridão, que são esses queixosos, que ainda não estão acostumados com determinados desafios que surgem em suas vidas. Então, é nesse encontro que nós vamos manifestar quem já somos. Aí ele continua. É indispensável que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Que fantasmas são esses? São essas situações que acometem esses nossos irmãos de jornada. Essas situações conflitosas e que ainda não estão conseguindo lidar com esses dramas que a própria vida apresenta, com esses desafios. E nós não devemos ser envolvidos por esses fantasmas, por esses momentos. Batem a porta, continua a lição. Que porta é essa? A porta da minha casa? A casa de cada um de vocês? Não, é a nossa casa mental. É o nosso coração. Por isso pede, a prudência aconselha a vigilância. A prudência aconselha a vigilância.
ou seja, o bom senso, aconselha a sabedoria, a maturidade para conseguirmos lidar com esses momentos, com esses acontecimentos, com essas pessoas que se aproximam. Então, recomenda estar atento. E continua a lição dizendo que o coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. O coração do cristão, e não apenas dele, é um recinto sagrado. É um recinto que não deve ter lugar para os refugos da alma. Vestígios que ainda são remanescentes de algo que já foi superado por muitos. Mas ainda os temos. E se temos, devemos envidar todos os nossos esforços, todo o nosso desejo, a nossa vontade, a fim de que esses resíduos sejam jogados fora. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício, no setor das utilidades essenciais. Examinemos, então, o que chega até nós. Se tem as características de Jesus, abraçamos a ideia, parabenizamos, vamos juntos, mas se não tem, o que é que nós devemos fazer? Expulsá-los da nossa presença? Ignorá-los como se estivessem invisíveis diante de nós? Evitá-los? Não, não é nada disso. A lição está pedindo prudência e vigilância. Prudência e vigilância. Podemos oferecer um pouco de luz, através daquilo que já conseguimos compreender, oferecendo esperança, fortalecimento, fé. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros, nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados, sob a veste fala. É o que diz esse parágrafo. Por quê? Muitos desses que se aproximam se julgam portadores da verdade. São presunçosos, arrogantes e convencidos realmente de que são os donos exclusivos da verdade. Vaidosos e se dizem representantes de Deus na Terra. Nós já percebemos e recebemos presença de pessoas que agem dessa maneira. E aí continua. Sem feri-los, nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus, que somos nós, lhe prodigalize algum motivo de reflexão séria. Então não está pedindo para expulsá-los, ignorá-los. Está pedindo que o devotado aprendiz do Cristo prodigalize algum motivo de reflexão. E é interessante que, quanto a esta observação, tem uma lição perfeita que se encaixa nesse estudo. E é muito interessante, bom, a gente acrescentar algo demais que possa nos mostrar que outras lições estão abordando talvez o mesmo tema, o mesmo assunto, na mesma sintonia. É uma lição que nós vamos encontrar e é uma frase de Lucas, capítulo 4, item 21. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos.
Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aí ele continua. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos, que à primeira vista parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhe o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam, mas estão lá ouvindo e voltam e repetem e participam, mas não sabe por quê. Talvez um dia nós também estivemos, e quase que certeza, num momento assim. É como se Deus fosse visto, encarado de um outro momento, bem, de um outro ponto muito mais primitivo, do jeito que a gente vê ainda muita gente assim. Então, essas pessoas, é como se chegasse o momento espiritual para um despertamento. Então, a procura de algo que pudesse clarear um pouco a mente deles. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo, da forma como eles são recebidos. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual deles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhe pesa nos ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergaria uma carinhosa demonstração do Mestre no íntimo da alma, quando disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada, deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra, e os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Então, essa é a lição que nós vamos encontrar na obra Fonte Viva. E olha que interessante. Me parecem serem esses os necessitados, espíritos que ainda estão numa fase anterior da evolução espiritual, como nós já estivemos em uma fase anterior também, entendendo Deus de outras formas. Evolução espiritual no aspecto da compreensão de Deus. Então, esses estão buscando, com dúvidas, com perguntas, com interpretações, com descrédito, outros com crédito, com crenças. Mas chega um momento em que há necessidade de algo maior, mais claro. E aonde acontece, então, essa busca. Embora eles não saibam ainda exatamente o que estão buscando, mas estão em busca de algo. Aí, então, é que entra a caridade, entra a benevolência, que devem estar presentes na atitude do verdadeiro cristão, do verdadeiro aprendiz de Jesus, e que possa oferecer a esses necessitados algo que, ao chegar até ele, até ao coração, possa provocar sérias reflexões. É o que diz a lição da noite. Então, desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção, aqueles que se julgam, né, os donos da verdade, eles passam a conduzir consigo a mensagem do bem verdadeiramente salvadora, que foi levada até ele
através daquele que o recebeu, através daquele que o atendeu, e que levou para ele um pouquinho de luz daquilo que já aprendeu, daquilo que já tem. O problema, então, não é o de informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, é o de importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. A lição toda, ela se resume a essas expressões. E qual é o nome da lição nossa, então? Examinai. Eu entendi que essa lição, do começo ao fim, está estabelecendo duas possibilidades de reflexão para nós. Uma é a que nós fazemos em relação ao outro. E a outra possibilidade é a que os outros fazem em relação a nós. Porque enquanto estamos de olho no comportamento alheio, examinando, observando, tirando as nossas conclusões, muitas vezes fazendo julgamentos, outros também estão a nos observar, tirando as suas conclusões. Emmanuel, certamente, se dirigindo aos espíritas, porque somos nós os leitores dessas obras, dessas lições, nos coloca na posição de quem está em condição de examinar o outro. Quando o outro se aproxima de nós, seja por qual motivo for, considerando que já somos portadores da luz. E considerando, então, que já somos portadores da luz, mas que, apesar disso tudo, e por sermos espíritos imperfeitos, a nossa luz ainda é pequena. A nossa luz é pequena. E estamos cometendo enganos. E dessa maneira, o Cristo estaria a nos examinar. Como estaremos diante dos desafios que a vida nos apresenta a todo instante? Como estaria Jesus nos observando, da mesma forma como nós estamos observando aos outros? E nós somos os portadores da luz, e aqueles ainda não. Então, na Fonte Viva, para que a gente possa chegar ao fim da nossa lição, tem uma lição também que vem completar essa ideia nossa, que é a lição 14, que se intitulada Indagação Oportuna. E diz assim: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Está em Atos dos Apóstolos. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Essa é a lição do livro Fonte Viva. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Agora ele vem dizendo assim: nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça, ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades, ou se perdem através
de novos labirintos do aprendizado humano. Nós não podemos esquecer que são esses os nossos desafios diários. Como dissemos no começo, vivemos numa sociedade e nós só vamos evoluir através do enfrentamento dos desafios que surgem em nossa vida. Só vamos evoluir assim, no sentido de que a luz que já conseguimos acolher em nosso coração possa iluminar alguém que já esteja na busca de algo, ou mesmo aquele que ainda está perdido na escuridão. Já não matamos mais, passamos dessa fase, mas agora o nosso momento é para desenvolver outras possibilidades. É este o momento ideal para que a gente possa desenvolver essas possibilidades. Está um momento perturbado, muitas coisas acontecendo no mundo, na nossa volta. É um momento ideal. O momento ideal para que a gente possa treinar, desenvolver, com vontade, com perseverança, a paciência, a tolerância, o perdão, a benevolência, lealdade, a honestidade, e tudo aquilo que nos aproxima do modelo que nos foi apresentado e devemos seguir, que é Jesus. Então, essa é a nossa lição da noite, aquilo que nós pudermos trazer para a nossa reflexão. E, como sempre, então, nós vamos encerrar através da vibração que nós realizamos ao final de cada evangelho online. Então, vamos continuar neste momento sintonizados com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso mestre amigo, e com os espíritos amigos que participaram conosco deste evangelho e ainda estão ao nosso lado, fortalecendo o nosso lar, a casa de cada um de nós, fortalecendo o nosso coração. Que nós possamos, a partir desse momento, então, enviar os nossos pensamentos de bondade, de fraternidade, solidariedade, aqueles nossos irmãos que se encontram com problemas de saúde, estejam eles acamados ou não, internados ou em seus lares, estejam também os nossos irmãos nas cadeias públicas, os nossos irmãos andarilhos, aqueles que se encontram nos asilos, onde se quer encontrar algum companheiro de jornada que esteja passando por algum problema de saúde, que as vibrações que estamos emitindo possam ser conduzidas até eles, fortalecendo a cada um em suas necessidades. Que nós possamos também fazer com que essas vibrações possam chegar aos asilos, levando fortalecimento àqueles irmãos que lá se encontram amparados nessas instituições, e que a serenidade, o equilíbrio possa permanecer nos corações daqueles que são profissionais e que lidam com esses nossos irmãos, para que eles permaneçam serenos, cuidando de cada um deles. Nossas vibrações possam chegar àqueles que nesse momento estão passando pela dor da perda, seja a perda de um familiar, um ente querido, seja a perda de um conhecido, ou mesmo aqueles que têm um familiar desaparecido, que as nossas vibrações possam fortalecer os corações nesses momentos difíceis pelas quais esses nossos irmãos estão passando. Nossas vibrações possam fortalecer aqueles que nesse momento estão passando por dificuldades íntimas, estão pensando na prática de um suicídio, na prática do aborto, ou mesmo a tentativa de um homicídio. Que as vibrações de cada um de nós
possam ser conduzidas até cada um deles, levando fortalecimento, vibrações pela vida, pelo amor, pela esperança. Fortalecer aqueles nossos irmãos andarilhos que caminham pelas ruas, sem um lar, sem abrigo, que eles possam também serem beneficiados com as nossas vibrações. Os nossos irmãos que se encontram nas cadeias públicas e penitenciárias, que eles também possam receber essas vibrações, seus corações possam ser tocados e eles possam pensar em acertar suas dívidas, sua vida e terem sido preparados para retornar ao convívio da sociedade. Vibrações aos países que se encontram em guerra, a todos os locais em conflito, que os mensageiros divinos possam chegar aos corações daqueles que lá se encontram nos campos de batalha, aos corações dos familiares que perderam seus entes queridos nesses acontecimentos. E que, acima de tudo, também, nossas vibrações, em forma de amor, possam chegar aos corações desses governantes que são responsáveis por essas guerras e por esses conflitos. Que em um momento eles possam ser tocados pela paz, pela fraternidade e pelo amor divino. Pedimos também, neste momento, que essas vibrações possam chegar a todas as nossas casas, os nossos lares, fortalecendo cada um de nós que estamos participando deste evangelho, fortalecendo os nossos familiares, os nossos animais, e que nós possamos ter uma semana com bastante trabalho, bastante tolerância, e que nós possamos também fazer da nossa vida um ponto de luz, a iluminar a vida de cada um que se aproxima de nós. E que assim seja.